Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 24 de maio de 2026. Atriz de filme dos Mamonas conta bastidores sobrenaturais, pratos caindo e peruca voando, parte 2. O rosto de Fefi Schneider, de 23 anos, pode soar familiar caso você seja cinéfilo ou admirador dos Mamonas Assassinas. A cinebiografia do irreverente grupo de rock foi lançada em 2023 e, na produção, ela interpretou Adriana, uma personagem criada para representar as namoradas do vocalista Dinho Alves. Em entrevista exclusiva ao Terra, a atriz relatou que as gravações foram uma experiência emocionante, de aprendizado, mas também de curiosidade. Isso porque ela afirma ter presenciado episódios sobrenaturais durante o trabalho. Durante as gravações, a gente teve algumas coisas meio paranormais, disse ela. Luz piscando em alguns momentos. Às vezes acabava a luz, porque chovia muito no lugar onde a gente estava, ali em Guarulhos, e outras coisas mais, complementou o artista, que também é influenciadora. Segundo Fefi, algumas coisas que aconteceram eram bem difíceis de se explicar. Teve um dia em que houve um temporal e acabaram todas as luzes. Mesmo assim, o sistema de som continuou funcionando e uma única luz, em cima da Brasília amarela, ficou piscando. Estava tudo sem luz e só aquela piscando. Tinham várias coisas meio bizarras, sem muita explicação. A gente até brincava que eram os meninos ali zoando com a gente, porque eles tinham essa fama de serem brincalhões. De acordo com o intérprete de Adriana, em conversas com outros profissionais do filme, ela soube de mais acontecimentos. O que eu vi com os meus próprios olhos foi isso. Mas os meninos elenco principal estavam contando também que, quando eles estavam gravando na chácara, tinha um móvel cheio de pratos. Eles falaram que, do nada, enquanto gravavam a cena, os pratos começaram a cair, um atrás do outro, estourando no chão. E eles ficaram sem entender, por quê? Como? O que está acontecendo, disse ela. Ao que tudo indica, a experiência não se restringiu apenas ao elenco do filme. Segundo Fefi Schneider, integrantes da equipe técnica também relataram episódios incomuns nos bastidores. A moça do figurino também relatou que tinha colocado uma peruca naqueles manequins que só tem a cabeça. Ela virou para mexer em outra coisa e, quando voltou, viu a peruca voando para o outro lado. Então, de fato, tiveram algumas coisas meio bizarras. A atriz não nega que alguns profissionais tiveram medo dos episódios. Entretanto, a maioria costumava levar os supostos acontecimentos com irreverência. Allan Kardec esclarece em O Livro dos Médiuns que, aceitando-se a possibilidade de os espíritos se comunicarem com os encarnados, importa considerar como tal acontece, no que diz respeito às manifestações físicas, e como conseguem movimentar uma mesa ou produzir outros efeitos, tais como pancadas, movimentação de objetos, ruídos, etc. Qualquer explicação estará naturalmente relacionada ao conhecimento que se tem da natureza do espírito. Ao fato de ser ele humano, portanto possuidor de inteligência, as propriedades do perispírito, que é de natureza semimaterial, e ao efeito que este exerce sobre a matéria do nosso plano. Diante do exposto, perguntamos, qual a necessidade de um médium no processo? O espírito não poderia atuar diretamente, sem um intermediário? O Espírito São Luís apresenta algumas explicações, considerando que o princípio das manifestações físicas está relacionado à utilização dos subprodutos do fluido cósmico universal. O Fu é a matéria básica ou primordial que há no universo. É criação divina, como tudo o que existe, mas não é uma emanação de Deus, funcionando como a matriz que origina todos os diferentes tipos de matérias do universo encontradas nos diferentes planos vibracionais.
Vemos, assim, que a eletricidade e o magnetismo, tão importantes no plano material onde nos situamos, são apenas alguns dos subprodutos do Fu, também chamado matéria cósmica primitiva. O fluido vital, outro produto do Fu, é de fundamental importância para a vida, fornecendo vitalidade aos órgãos que integram o corpo dos seres vivos, inclusive os do perispírito. Este, por ser semimaterial, apresenta propriedades da matéria propriamente dita, a matéria tangível e compacta que há em nosso plano de vida, e da matéria mais sutil, existente no mundo espiritual. Sendo assim, além do fluido vital, necessário ao funcionamento dos órgãos do corpo e do perispírito, há outros fluidos, situados nos dois planos de vida, que o espírito utiliza na produção de fenômenos mediúnicos. As manifestações de efeitos físicos resultam da combinação dos fluidos, os provenientes do fluido emanado pelos médiuns, denominado ectoplasma. Assim, Kardec pergunta e o Espírito São Luís responde: como um espírito pode mover um corpo sólido? Combinando uma parte do fluido universal com o fluido que se desprende do médium, apropriado a produzir aquele efeito. Será com os seus próprios braços, de certo modo solidificados, que os espíritos levantam a mesa. Quando uma mesa se move sob vossas mãos, o espírito evocado vai extrair do fluido universal o que é necessário para lhe dar uma vida artificial. Assim preparada, o espírito atrai a mesa e a move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende, por efeito da sua vontade. Quando a massa que deseja mover é muito pesada para ele, chama em seu auxílio outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Em virtude da sua natureza etérea, o espírito, propriamente dito, não pode atuar sobre a matéria grosseira, sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Esse elemento, que constitui o que chamais perispírito, vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de maio de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.